Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Deputados aprovam o texto base da nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. Por unanimidade, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova reajuste salarial de policiais. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto base da nova regra fiscal. O Matheus Escavazini acompanhou tudo, ele traz os detalhes para a gente. Matheus, boa noite. Quais são os próximos passos agora? Boa noite para você, Salsi. Os deputados vão terminar de votar os destaques, que são sugestões de alteração no texto, nessa quarta-feira. Depois, o projeto segue para o Senado. O texto base foi aprovado com 372 votos a favor e 108 contrários. O relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, decidiu manter o Fundeb e o piso da enfermagem dentro do arcabouço, seguindo as novas regras fiscais. Apesar da pressão de parlamentares do governo e da oposição, o relator não fez mudanças substanciais no texto. O descumprimento das metas fiscais não será considerado crime, mas vai continuar sendo uma infração à lei de responsabilidade fiscal. A votação que estava agendada para quarta foi adiantada em um dia após o acordo entre os líderes. Segundo o governo federal, as novas regras vão possibilitar zerar o rombo nas contas públicas no ano que vem e gerar superávit, que são receitas maiores que as despesas, a partir de 2025. O projeto vem substituir o teto de gastos. Salsi. Obrigada, Matheus, pelos detalhes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-deputado Daniel Silveira comece a cumprir imediatamente a pena de quase 9 anos de prisão por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes. A decisão ocorre após a Suprema Corte ter considerado inválido o perdão da pena concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há mais possibilidade de recursos. Atualmente, o ex-deputado está em prisão preventiva no Rio de Janeiro por descumprimento de medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes determinou que seja calculado o tempo que o ex-parlamentar ficou preso de forma preventiva para ser abatido da pena final da condenação. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o reajuste salarial dos policiais proposto pelo governo estadual. Roberto Tomé, boa noite para você. De quanto foi esse aumento? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O aumento proposto pelo governador Tarcísio de Freitas varia de 13% a 34%, dependendo da categoria. O reajuste vai beneficiar mais de 100 mil integrantes das forças estaduais de segurança, incluindo profissionais das polícias civil, militar, técnico-científica, aposentados e pensionistas. Um aluno de praça da Polícia Militar, do grupo que vai receber o maior aumento, 34%, passa a receber um salário de R$ 4.066. Já um segundo-tenente do grupo que vai receber o menor reajuste, 13%, passa a ganhar R$ 8.600 por mês. Ficam de fora desse reajuste os agentes penitenciários. E no Rio de Janeiro, uma cuidadora de idosos morreu depois de comer bombons que recebeu de um remetente anônimo. A suspeita é que os chocolates tenham sido envenenados. A família não se conforma com a morte precoce. Muito alegre, para cima, não tinha dia ruim. Lindaci Viegas Batista de Carvalho trabalhava como cuidadora de idosos. Ela completou 54 anos no sábado. De presente, ganhou um buquê de flores e uma caixa de bombons. O remetente era anônimo. A família diz que depois de comer os doces, a vítima começou a passar mal. A mão dela começou a ficar para trás, ela se tremia toda. Aí veio um carro da polícia e acudiu a minha irmã. Lindaci foi levada para este hospital, mas morreu pouco depois. A família acredita que a caixa de bombons que a vítima ganhou de aniversário estava envenenada. O doce foi encaminhado para a perícia. O resultado deve sair em até 30 dias.
A família afirma que o Instituto Médico Legal já identificou veneno para ratos no corpo da vítima. A substância, que é conhecida como chumbinho, tem a venda proibida no país. O atestado de óbito, no entanto, diz que a causa da morte ainda depende de exames. Para tentar desvendar o crime, a polícia quer agora ouvir o motoboy que fez a entrega dos chocolates. Os parentes de Lindaci estão indignados. Afirmam que ela não tinha desafetos e que o responsável precisa ser punido. Justiça. Só isso que a gente quer. O Supremo Tribunal Federal marcou para hoje a continuidade do julgamento que vai decidir se a posse de drogas para consumo próprio é crime. Hoje, no Brasil, quem for flagrado pela polícia com qualquer quantidade de droga pode ser preso em flagrante e condenado por tráfico. Foi o que aconteceu em 2009, quando um mecânico foi condenado porque carregava 3 gramas de maconha. O caso chegou ao Supremo em 2015, mas a ação só foi liberada para votação em 2018. De lá para cá, 3 ministros se manifestaram. Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso votaram pela inconstitucionalidade da lei, liberando a posse. Na prática, se os ministros do STF aprovarem a mudança na lei, a posse de drogas para uso pessoal deixa de ser crime no Brasil. Ou seja, qualquer pessoa poderá portar livremente pequenas quantidades de drogas. Junto com essa matéria, os ministros devem decidir também sobre 2 questões fundamentais: se a liberação vai valer para todos os tipos de drogas ou somente para a maconha, e também sobre a quantidade que será liberada para o porte de cada pessoa. Nos países onde é permitida a posse para o consumo pessoal, a quantidade varia. A Bélgica, por exemplo, autoriza no máximo 3 gramas de maconha por pessoa. Portugal, 25 gramas. E na Espanha, o limite é de 100 gramas por pessoa. Caso a lei seja alterada pelo Supremo, uma das principais consequências será a revisão dos processos que envolvem presos condenados por tráfico. Com a mudança, muitos poderão ter a pena cancelada e ganhar a liberdade. Ao declarar inconstitucional a criminalização da posse para uso pessoal e ao definir critérios objetivos que tornem mais clara a diferença entre uso e tráfico, isso vai reduzir o encarceramento. O próximo previsto para votar a questão no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Na medida em que o indivíduo realiza uma conduta que ofende apenas a si mesmo, apenas a própria saúde, essa conduta não pode ser criminalizada. Quando você permite que o consumo de drogas seja realizado de maneira legal ou lícita, você está criando um mercado, uma demanda pelo consumo de drogas. E essa demanda, esse mercado, ele vai ser atendido pelo crime organizado. Foi adiada para a semana que vem a votação da desoneração da folha de pagamentos de empresas dos 17 setores que mais empregam no Brasil. A proposta prorroga a redução de tributos sobre as despesas com funcionários até dezembro de 2027, para setores como confecção, call center, construção civil, fabricação de veículos, máquinas e equipamentos e comunicação, por exemplo. Ao todo, esses setores empregam diretamente quase 9 milhões de pessoas. Se não fosse a desoneração, mais de 1.600.000 vagas não teriam sido geradas entre 2018 e 2022. A chamada desoneração da folha foi criada em 2011 para estimular a geração e a manutenção de empregos. A medida permite às empresas pagarem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A continuidade do benefício pode gerar 620 mil empregos e levar a uma arrecadação de impostos na casa dos 10 bilhões de reais. É claro que nos preocupa porque nós estamos numa indefinição muito grande com relação a investimentos, a treinamento de pessoal, qualificação de mão de obra, contratação de mão de obra ou demissão
transmissão de pessoal. O autor do projeto, o senador Efraim Filho, do União Brasil, acredita que a proposta será aprovada na semana que vem pela comissão no Senado. Em 2022, se não houvesse esse benefício, o Brasil poderia ter perdido 600 mil postos de trabalho. É muita gente. São jovens que estão no primeiro emprego, são pais e mães de família. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido do PT para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada em maio do ano passado. O pronunciamento foi transmitido em rede nacional de TV e rádio no Dia das Mães. Para o TSE, a então primeira-dama apenas apresentou as ações adotadas pelo governo Bolsonaro em benefício das mães e mulheres brasileiras e não fez propaganda política. Após reunião com a Petrobras, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a decisão do IBAMA de negar pedido para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas foi técnica e vai ser respeitada. A reunião foi uma tentativa de encontrar um acordo para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, no Amapá. Marina Silva disse que a autorização só será dada se todas as exigências ambientais forem cumpridas. Os técnicos entenderam que o pedido de licenciamento da Petrobras não garantia atendimento à fauna caso houvesse algum acidente, como derramamento de óleo. A Petrobras pode apresentar um novo pedido de licença. E a conta de luz vai ficar mais cara em Minas Gerais a partir de domingo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou o novo valor das tarifas. De quanto vai ser esse reajuste para o consumidor, hein, Virginia Nalon? Boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Um susto para os consumidores residenciais do estado, porque esse preço vai subir 14,91%. Para chegar a esse valor, a ANEEL considera os custos operacionais, além do reajuste dos demais itens da tarifa, como compra de energia, transmissão e encargos. Segundo a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, os clientes residenciais tiveram os menores reajustes tarifários do Brasil nos últimos anos. A CEMIG tem mais de 8 milhões de consumidores em 774 municípios. O processo de revisão das tarifas acontece de 5 em 5 anos. Portanto, essa nova tarifa vale até 2027. Salce. Obrigada, Virgínia. O Ministério Público da Indonésia pediu que a brasileira presa transportando cocaína no país seja condenada a 12 anos de prisão. As leis do país são rigorosas e prevêem até pena de morte para esse tipo de crime. A notícia trouxe alívio para parentes e amigos da brasileira. Quando veio a notícia de 12 anos, a gente ficou muito contente com o resultado. Eu, como amiga da família, conhecendo a Manuela, então a gente está, num momento de gratidão mesmo. O Ministério Público pediu que a jovem seja condenada a 12 anos de prisão. O anúncio foi feito durante a audiência realizada em Bali, capital da Indonésia. O país prevê até pena de morte para tráfico de drogas. Manuela Farias tem 19 anos. Ela saiu de Santa Catarina e foi presa com mais de 3 quilos de cocaína no fim do ano passado, ao desembarcar no país. A previsão é de que a sentença seja divulgada até agosto. No final deste mês, será a vez da defesa da paraense ser ouvida. Os advogados vão tentar reduzir ainda mais a pena. Nós continuamos insistindo na tese de absolvição ou então em uma pena com o mínimo que é abstratamente previsto na legislação local, que são 5 anos. Ainda existe a possibilidade de redução, porque não foi decretado, o final, então a gente espera que seja daí para melhor. A Turquia revelou que uma célula do Mossad, o órgão de inteligência de Israel, estava em atividade no país. O grupo trabalhava contra alvos iranianos. A investigação durou 1 ano e meio. O grupo de espiões trabalhava contra uma empresa e 23 indivíduos que mantinham relações comerciais com o Irã. 11 pessoas foram detidas pela Organização Nacional de Inteligência da Turquia e pelo Ministério Público de Istambul. Segundo o relatório das autoridades turcas, pelo menos um deles recebeu treinamento em solo israelense. As buscas pelos outros integrantes estão em andamento. A Turquia chegou ao grupo por meio de um pacote suspeito enviado pelos espiões a um dos alvos. O líder era um empresário turco. Uma série de prisões do mesmo tipo aconteceu nos últimos anos. Em 2021, uma rede do Mossad, composta por 15 espiões, foi capturada pela inteligência da Turquia. De Tel Aviv, Denise Odorici.
A polícia retomou as buscas pela britânica Madeleine McCann. Ela sumiu em 2007, aos 3 anos de idade, enquanto passava férias com a família em Portugal. É a primeira grande operação relacionada ao caso em mais de uma década. A ação reúne policiais da Alemanha, Portugal e Inglaterra. E as buscas se concentram em uma represa a cerca de 50 quilômetros da Praia da Luz, local do desaparecimento de Madeleine. As equipes usam drones e câmeras subaquáticas capazes de detectar vestígios humanos em qualquer superfície. Toda a área foi isolada e o objetivo é encontrar qualquer pista que leve à solução do caso, mesmo depois de 16 anos. O pedido da realização de buscas aqui na barragem do Arade foi feito pela polícia da Alemanha. Segundo as autoridades, esse era um local bastante frequentado pelo alemão Christian Bruckner, principal suspeito hoje do crime. De acordo com as investigações, ele descrevia esse lugar como pequeno paraíso. Bruckner, de 45 anos, está preso na Alemanha por crimes sexuais, um deles cometido no Algarve, região onde estava Madeleine, a cerca de 3 horas da capital Lisboa. O suspeito viveu por lá na mesma época do desaparecimento. Ele nega qualquer envolvimento no caso. Esta é a 4ª operação de busca na área desde que a polícia da Alemanha entrou no caso e apontou Bruckner como principal suspeito. Os pais de Madeleine, Kate e Gary McCann, chegaram a ser interrogados na época do desaparecimento, mas foram liberados por falta de provas. E ainda nos destaques internacionais, 7 pessoas morreram após o teto do ginásio de uma escola desabar durante uma tempestade na Tailândia. O acidente aconteceu quando um grupo de pessoas tentava se abrigar no local. Ventos fortes arrancaram parte do teto do ginásio, derrubando toda a estrutura. Outras 18 pessoas ficaram feridas. O governo da Tailândia emitiu um alerta de chuva e ventos fortes para esta semana. A Colômbia divulgou imagens de uma perseguição em alto mar que levou à apreensão de mais de 600 quilos de cocaína. O vídeo mostra um helicóptero da Marinha colombiana atrás dos traficantes que estavam em uma lancha. Os criminosos tentaram fugir pelo Mar do Caribe, até que um barco dos agentes se aproxima. 4 dominicanos e um venezuelano foram detidos na abordagem. A carga foi avaliada em mais de 100 milhões de reais. Entrou em vigor na França uma lei que proíbe voos domésticos de curta duração. A medida vale para trajetos que podem ser feitos de trem em menos de 2 horas e meia, como ir de Paris para a cidade de Lyon, por exemplo. A proibição, no entanto, não afeta voos de conexão. O objetivo dessa lei é diminuir as emissões de gases que causam o efeito estufa. E olha, cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem de artrose, doença que provoca a degeneração das cartilagens nas articulações, principalmente no quadril. A criação de um instituto voltado para a mobilidade dentro de um dos principais hospitais do país vai ajudar quem busca se livrar de vez das dores. O advogado Ari Bracarense faz sessões diárias de fisioterapia para se recuperar de uma cirurgia. O Ari conviveu durante 8 anos com dores no quadril, um tratamento conservador feito à base de exercícios, medicamentos para a cartilagem e até uma artroscopia para limpar a cabeça do fêmur não foi suficiente. Só mesmo a cirurgia resolveu o problema dele. Eu já não conseguia amarrar o sapato, subir no carro, Muita dor, fazer exercício, tinha que tomar remédio. O ortopedista que fez a cirurgia em Ari explica como é feito o procedimento para corrigir a artrose no quadril. A cirurgia, basicamente, a gente primeiro limpa toda essa cartilagem da bacia, tira ela, aí coloca um encaixe da bacia. Aí coloca aqui dentro a parte da prótese que é um pino de titânio. E a dor melhora porque agora o contato é entre as partes da prótese, não é mais do osso com osso. A dor some, a mobilidade e a independência é recuperada, e isso de uma forma muito menos agressiva e muito mais rápida do que era no passado. O SUS tem implantado 8 próteses de quadril em cada 100 mil pessoas. Longe dos números internacionais que registram 191 próteses por 100 mil habitantes. Com a criação do Instituto da Mobilidade,
O Hospital Moriá, em São Paulo, vai oferecer em um só lugar o que há de mais moderno em termos de tecnologia, conhecimento e um olhar individualizado para o paciente. Agora, tudo o que o Ari quer é esquecer as dores no quadril. Eu pensava nele todos os dias, acordava com dor, tudo que eu fazia, o meu quadril era meu aliado, sempre pensando nele. Agora eu quero realmente esquecer dele. Crianças de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde Vini Júnior nasceu e foi criado, saíram em defesa do atacante. O craque financia um projeto educacional na escola em que ele estudou, na cidade, e mais 4 colégios. Um grito de solidariedade. Vini Júnior é crime, abuso e ameaça. Vini Júnior é luto, esperança e muita raça. Cada um desses estudantes carrega dentro de si um pouco de Vini Júnior. A homenagem foi iniciativa dos alunos dessa escola municipal em São Gonçalo. O colégio é o mesmo em que o jogador do Real Madrid estudou quando tinha 10 anos. Gostava mais da aula de educação física e era bem extrovertido, bem descontraído nas aulas também. Mas Vinícius Júnior não era só craque nas atividades com a bola. Também foi um bom aluno, como mostra o boletim da época. A história de vida do atleta, vítima de racismo na Espanha, fez com que os estudantes se mobilizassem. Eu acho que ele vai se sentir um pouco melhor, porque como ele já estudou aqui, acho que ele vai gostar de saber que as crianças daqui estão tendo esse bom coração para ajudar ele. A gente tem que seguir o futuro dele, né? Jogador de futebol, e nunca se abalar com isso. E foi aqui, na escola onde Vinícius Júnior estudou, que ele colocou em prática um sonho antigo, um projeto social diferente, associar a educação com o que ele mais gosta, futebol. Assim, nasceu essa sala, onde, de uma maneira lúdica e também com muita tecnologia, crianças de 5 a 13 anos aprendem português, matemática, história e geografia. Através da educação e tecnologia, as crianças terão melhores oportunidades. Essa é a visão do Vini Júnior. O projeto, que usa um aplicativo como ferramenta, já funciona em 5 escolas públicas, 4 no Rio de Janeiro e 1 no interior de Minas Gerais. Vini investiu cerca de R$2 milhões para a compra de celulares e treinamento das equipes. Consigo memorizar melhor, a gente fica na cabeça. Quando a gente tem dificuldade assim, a gente pensa no jogo e faz o que estava fazendo no jogo e a gente faz no caderno. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.